que faz parte desse grupo, que se reúne exatamente para trazer essas temáticas que são muito importantes nesse momento histórico do nosso país. Muito obrigado ao professor Roosevelt, que é um grande parceiro nessa luta já de muitos anos e que cada vez mais afunila esse propósito, buscando formação, buscando conhecimento, investindo a sua carreira profissional na descoberta, na pesquisa, que é muito legal. A gente, enquanto pesquisador, tem essa obrigação junto à sociedade, junto à comunidade. Para mim, realmente falar historicamente, e acredito que o estudo que o professor Roosevelt tem feito também tem afunilado para isso, e as referências ao tocar as cartas de Alcobaça, eu não sei se o professor Roosevelt chegou a tocá-las, mas são cartas super interessantes, cartas que foram escritas. Eu chamo de 19 cartas, mas na verdade são muito mais do que isso, né? Eu chamo de 19 cartas de Alcobaça. E no encontro com essas cartas de Alcobaça, nas primeiras delas, as primeiras 5 cartas datadas exatamente a partir de 1782, da chegada aqui, do estabelecimento do Forte Nossa Senhora de Nazaré aqui, no perímetro urbano, que hoje é o perímetro urbano de Tucuruí, né, muito mais próximo. Eu acho assim, muito interessante, porque quando colocaram o farol, né, lá no centro da cidade, para mim é um marco. Ele é um marco exatamente de onde poderia ser o Forte Nossa Senhora de Nazaré, onde foi estabelecido, exatamente onde estava também as roças de Felipe Aranha, junto com os 300 negros que cá estavam. Pelo menos é calculado 300 negros, e depois, obviamente, foram apontados, que sempre eram contados pelos contingentes, e assim foram enumerados como 300 negros que aqui estavam, junto com ela e com Dona Margarete. Porque é interessante, professor Roosevelt, que a gente destaca muito Maria Felipa, porque realmente ela assumia a liderança, mas na verdade nós éramos liderados aqui por duas negras. Historicamente, nós temos uma outra que quase não se fala na história dela, mas existe inclusive nos registros mais antigos, que é a Dona Margarete, com a qual inclusive Maria Felipa teve a divisão dos índios que estavam aqui servindo o forte, numa negociação depois, na tentativa de mudar, né, aqui o Mocamo lá para Perdeneira, o que aconteceu efetivamente, exatamente por ordem do comandante do forte. A gente, olhando historicamente isso, nós temos documentos de 1781, já começa em 81 a se produzir documentos, que nos mostra essa situação específica aqui de Alcobaça, específica desse lugar que hoje se chama Tucuruí. Bom, olhando esses documentos, porque para mim a pesquisa tem que ser muito fundamentada em documentos, e esses documentos nos arremetem exatamente a esse momento, embora eu confesse que minha pesquisa foi prejudicada exatamente pelo fechamento, por um período muito longo, da Biblioteca Pública do Estado do Pará, onde estão esses documentos para digitalização, inclusive investimento da Caixa Econômica Federal, junto com o governo do Estado, né, para a digitalização desse material, porque depois da Biblioteca Pública do Rio de Janeiro, a outra biblioteca que nós temos, que se fundamenta e que tem bastante documentos, inclusive desse período, do período colonial, é a Biblioteca Pública do Estado do Pará. Depois do Rio de Janeiro só tem a Biblioteca Pública do Estado do Pará. E na tentativa de preservar exatamente essa documentação, que boa parte dela, inclusive, se perdeu em razão exatamente do desvio que aconteciam com pessoas que, de forma fortuita, tiravam esses documentos lá da biblioteca e depois não devolviam, e aconteciam algumas coisas assim. E aí fecharam, e a gente então teve a impossibilidade de continuar fazendo a pesquisa. Nós estamos aguardando ainda até a questão, por exemplo, do próprio... a própria biblioteca disponibilizar isso de forma digital para que a gente possa ter acesso. E aí sim aprofundar um pouquinho mais os estudos. Por quê? Porque já acontecem, e aqui eu vou deixar bem claro no começo dessa conversa, que já existem divergências de quanto à cor de Maria Felipa Aranha, dando crédito de que ela poderia até ser uma senhora branca, né? Então, a gente só está colocando isso aqui porque já há divergência nessa pesquisa, já há pesquisadores indo nessa direção. Então, eu vou me ater a documentos escritos exatamente nesse período,
né, que diz assim, olha, todavia é preciso considerar a existência de um mocambo liderado por uma negra chamada Dona Maria Felipa. Tá? Então a liderança específica era dela, o primeiro comandante do forte, né, que encontrou esse mocambo, que encontrou esse lugar, porque já havia notícia para o governador Telo de Menezes de que aqui já havia um núcleo urbano, portanto ele determinou que aqui fosse instalado um forte, exatamente para evitar duas coisas, a questão dos negros escaparem e também a questão do desviar do ouro, né, que vinha aí de Goiás, Minas, pelo rio Tocantins ou pelo rio Araguaia. Então, era aqui que iam estabelecer um forte. O projeto original do forte não foi levado a cabo, né? Mas o grande interessante disso aqui, que é nisso que a gente vai se ater, é a presença exatamente desta mulher guerreira, firme e forte pelos escritos. Realmente ela era firme mesmo, não é só pelo fato de ter aqui junto com ela uma grande quantidade de negros, que era bem diferente daquilo que tinha o forte, que no máximo você tinha 12 militares num forte como esse, era o máximo 12, 15 militares. Então era um contingente muito pequeno para entrar em atrito exatamente com uma quantidade muito grande de negros que haviam aqui, né? Diz assim, o lugar das Pederneiras nunca foi nem vai no fundo. Ou seja, se você olhar direitinho, a localização, vamos passar aí pela questão da localização. A partir do bairro do Mangal para frente, você vai ver que bem poucos lugares vão ao fundo. Você não tem mais lugares que vai ao fundo, a não ser exatamente entre a feira municipal de Tucuruí hoje, a feira municipal, e o bairro da Matinha. Então é nesse trecho que estava consolidado o mocambo de Alcobaça, exatamente nesse trecho, e aí eu vou, mais ou menos aqui por especulação, colocar que o mocambo de Dona Maria Felipa ficava ali próximo ao Igarapé Santos, que é o primeiro igarapé que deságua no Tocantins, e exatamente por causa da necessidade de água potável, ou seja, água melhor do que do próprio rio, né? O consumo da água do rio diferente do consumo da água vinda de um igarapé. Nesse caso, Igarapé Santos, uma vez que o Santana ficava já bem mais distante, bem mais para frente. Bom, diz-nos aqui, entretanto, apesar de haver queixas contra as ações do mocambo de Dona Maria Felipa, aparentemente o forte não conseguiu pôr fim a esse impasse com os negros do mocambo. Em duas cartas, temos duas citações, sendo ela relatada pelo comandante e pelo vigário, e a outra pelo vigário. Vamos lá, então. Diz assim o comandante, é o Diogo, inclusive. No primeiro momento da chegada ali, pouco tempo depois da chegada dele lá, ele arranjou muita confusão lá com Dona Maria Felipa, né? Diz assim, enquanto o estabelecimento de Dona Maria Felipe, nunca Vossa Excelência se fie nela, isso no português antigo, pois sei de certeza que nada fala a verdade. A maior parte da gente lhe tem ausentado a fio verdade e sofre. Evito pessoas de todas que apresentou a Vossa Excelência aqui mais, tirando pelo rio e intimidando em seu nome, em nome de Vossa Excelência. Né? Então, esse aqui é o texto escrito pelo comandante, dizendo, olha, ela está, inclusive, atuando aí como se fosse pirata no Rio. Quer dizer, a Dona Maria Felipa foi acusada de estar exigindo pedágio. Vamos dizer logo assim, numa linguagem muito mais atual, né? Então, nesse texto, dizia, olha, está atuando como pirata, ou seja, está com os negros, com as suas canoas, invadindo os barcos. Então, o comandante estava muito chateado e encaminhou essa denúncia lá para o governador, Telo de Menezes, na época, né? É o Diogo Barros, inclusive. E já aí o padre diz o seguinte, tá aqui, olha, certifico, aí o padre falando, padre João de Caldas, o nome dele, inclusive, e é interessante, Rosibel, que a gente vai pegar o documento original, a carta tem a mesma letra, a carta escrita do forte para o governador, parece que quem escrevia a carta era o padre. Porque a mesma letra que está na carta, que é num papel diferente, num papel com uma coloração diferente, é da mesma época a carta, mas um papel com coloração diferente, e a gente compara as letras, né, a gente vê que é a mesma letra do padre, ou seja, o padre apenas escreveu a carta, no meu entender, escreveu a carta pelo comandante, e depois ele mesmo escreveu uma carta para o governador, e nessa carta que ele escreve para o governador, em papel diferente, ele diz, olha, certifico em que
Como o comandante da fortaleza do lugar, Diogo Luiz Rabelo Barros, mandou conduzir para este lugar Dona Maria Felipa, ele está falando lá de Pedreneira, com toda a sua gente, juntamente Dona Elizabeth, aqui aparece a outra liderança aqui, né? Dona Elizabeth,